Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química. E nesse vídeo nós vamos juntos resolver a questão de número 4 do vestibular da FUVEST, da prova específica de Química de 2022, tá legal? E é claro que aqui no canal eu já resolvi as outras questões. Se você quiser, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você baixar um PDF com as 6 questões separadas para você poder fazer o seu estudo direcionado, tá legal? E além disso, nesse PDF você vai ter ali os links para cada um dos vídeos com as resoluções dessas questões aqui no meu canal, tá legal? Bom pessoal, dito isso, muito obrigado para você que está assistindo e eu gostaria de pedir um favor especial. Se você gostar desse vídeo, deixa o like, porque mais do que nunca isso é importante para mim, porque é a primeira vez que eu estou fazendo o conteúdo dessa prova, tá legal? Então vamos lá fazer a nossa questão, que eu sei que você está ansioso ou ansiosa para ver a resolução. Vamos lá? Bem, pessoal, a questão de número 4 fala o seguinte: os acontecimentos globais recentes mostram a importância da oferta de fertilizantes nitrogenados, como a amônia e ureia, para a manutenção da segurança alimentar da população mundial. As mudanças na disponibilidade de gás natural impactam diretamente a produção de fertilizantes nitrogenados. As reações a seguir mostram o processo de formação de amônia e ureia a partir do gás natural. Então, você tem uma primeira reação do metano com a água, formando um monóxido de carbono e hidrogênio. Na segunda reação, esse monóxido de hidrogênio é posto para reagir com o nitrogênio e tem a formação da amônia. Posteriormente, a amônia reage com o dióxido de carbono para a produção, de fato, aí, da ureia e tem a liberação de ar. Tá bom? E aí ele fala o seguinte: com base nessas informações e seus conhecimentos, respondam a: qual o principal componente do gás natural utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados? Tá legal? Então, galera, olha só, você vai ter que ver qual desses reagentes são componentes do gás natural. Tá legal? E o componente do gás natural, nesse caso aqui, é o metano, tá certo? Metano é a resposta. Eu colocaria também a fórmula química dele para não deixar dúvida, tá bom? Ele não pediu para dar um nome nem nada. Acho que qualquer uma das duas formas que você indicasse que é esse produto estaria correta com base no que eu entendi da pergunta, tá legal? Vamos lá. Letra B. Uma outra forma de gerar hidrogênio para a reação 2 é por meio da eletrólise da água, utilizando energia solar. Escreva a equação balanceada da reação de eletrólise da água e dê um argumento que justifique essa fonte de hidrogênio tornar o processo mais sustentável. Tá legal? Vamos lá. Primeira coisa, eletrólise da água. Vamos lá, botar aqui eletrólise. A eletrólise, se você não sabe a reação de cabeça, eu acho que você não é obrigado a saber, você pode fazer ela em etapas. Você tem primeiro na água, tem que lembrar que ela tem equilíbrio químico se ionizando, onde a gente tem presença de íons H+, e de íons OH-. E aí você vai ter no polo negativo da eletrólise a presença de íons de carga positiva, o H+, onde ele pode ganhar elétrons para a formação do gás hidrogênio, H2. Então, balanceando essa equação, a gente vai precisar de 2 elétrons e 2 íons H+. Tá certo? Deixa eu melhorar esse 2 para botar no mesmo padrão do outro. Tá legal? Melhorar também essa letra aqui do hidrogênio, que tá bem feia, né? Pronto, melhorou um pouquinho. Lá no polo positivo, você vai ter a presença dos íons hidroxila, os íons OH-, tá bom? Onde, eles vão passar por um processo de oxidação. Na oxidação desses íons, você vai ter a formação do oxigênio, tá certo? Nessa reação, você, além do oxigênio, você vai liberar H+, e elétrons, tá certo? Vamos lá. Como é que você vai fazer esse balanceamento? Para você ter oxigênio, O2, você vai precisar de 2 hidroxilas. Se você tem 2 hidroxilas, então você vai ter, portanto, 2 íons H+. Então, aqui desse lado, você tem 2 cargas negativas. E aqui você já tem 2 positivas, você precisa que o total das cargas aqui seja igual à das cargas dos reagentes. Então, portanto, você vai ter aqui a liberação de 4 elétrons nessa semi-reação. Tá certo? Então, para que você tenha um processo global de eletrólise da água,
você vai precisar multiplicar a equação de cima por 2 para que haja o consumo de 2 elétrons, tá bom? Então, você vai ter o seguinte, vamos puxar aqui para cima para ficar mais bonitinho, tá bom? 2, aliás, multiplicando por 2, né? 4H+, mais 4 elétrons, levando à formação de 2 íons, de 2 gases de hidrogênio. E aí você vai ter duas hidroxilas reagindo para a formação do oxigênio, mais ainda 2H+, mais 4 elétrons. Como a quantidade de elétrons está igual no produto e no reagente, a gente sabe que eles vão se cortar. Como você tem aqui 2H+, e 4H+, você vai ter então ao todo 2H+, mais 2OH-, levando à formação de O2 mais gás H2, tá certo? Lembrando que isso aqui eu cortei aqui com esse, tá legal? Então tá aqui a nossa equação, onde a gente ainda pode trabalhar ela, observando que 2H+, desculpa aqui, vamos dar uma afastadinha que faltou aqui, o 2OH-, 2H+, mais 2OH-, você tem que isso aqui é igual a 2 moléculas de água reagem para a produção de um gás oxigênio mais um gás hidrogênio, tá bom? De 2 gases hidrogênios, desculpa. Bom, agora tá assim, tá balanceado, tá bonitinho, tá aqui a nossa reação de hidrólise. É só você pensar que essa aqui é a reação de decomposição da água pela eletricidade, tá bom? Reação contrária à formação da água. E aí ele vai perguntar o seguinte, dê um argumento que justifique que essa fonte de hidrogênio torna o processo mais sustentável. Por quê? Porque, olha, na reação 1, além da produção de hidrogênio, a gente está tendo a produção do gás monóxido de carbono, que é um dos gases formadores do efeito estufa. Então, liberar gás monóxido de carbono, gás CO, não é legal para esse processo. Se eu puder minimizar isso, substituindo a produção de hidrogênio por outra onde não tem essa formação, isso seria vantajoso. Então, o que a gente pode falar? Na formação, né, na produção de hidrogênio pela eletrólise, não há formação de gases poluentes do efeito estufa. É uma das respostas, tá bom? E podemos falar também que na reação 1, além do gás hidrogênio, há a formação do monóxido de carbono, que é um gás do efeito estufa. Acho que as duas respostas estão mais que suficientes. Qualquer outra coisa nesse sentido deve ser considerado correto, tá bom? Acho que é importante que você tenha nas respostas a formação dos gases e apontando, né, que cada uma dessas reações tem essas diferenças, tá legal? Acho que não dá para você apontar, ó, a energia solar utilizada é uma energia limpa. Acho que não basta. Você poderia ter uma energia limpa sendo usada para um procedimento que vai gerar poluição. Não que a sua produção seja limpa, mas você pode pegar uma energia que foi produzida de forma limpa e usá-la de forma a produzir poluentes. Isso é possível, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para a letra C. Letra C. O Brasil consome cerca de 6 milhões de toneladas de ureia por ano. Considerando que toda a produção de ureia tem o metano como partido, qual a massa em toneladas de gás natural necessária para a obtenção de 6 milhões de toneladas de ureia? Considere que o metano corresponde a 50% em massa do gás natural e anote as massas molares aqui das substâncias, tá bom? Primeira coisa para essa questão é você conseguir fazer a sua equação global, tá? Para fazer a equação global, eu só sair somando todos os reagentes e produtos aqui. Lembrando que o que aparece como reagente e produto em quantidade igual, eu consigo anular, ó. Consigo anular o hidrogênio, estou conseguindo anular o nitrogênio e estou conseguindo anular também a molécula de água que entrou e que saiu. Então eu tenho uma reação de metano, reage com nitrogênio, mais CO2 para a produção de um monóxido de carbono mais uma ureia. Essa aqui é a minha equação global do processo. Poderia, inclusive, usar essa equação global do processo para justificar a questão anterior. Nesse caso, eu tenho formação de monóxido de carbono no meu processo global. Se eu substituir na equação 1 por um processo de eletrólise, eu não vou mais ter monóxido de carbono como parte do meu produto final na produção
da ureia, tornando esse processo todo, né, ambientalmente mais sustentável, tá legal? Mas vamos voltar aqui para a questão letra C. Ele quer saber a quantidade de gás natural utilizado. Então, o que a gente... Opa, foi mal. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer uma estequiometria. Eu sei que eu tenho 16 gramas de metano para cada, e eu tenho que calcular a massa molar dessa substância, tá bom? Vamos lá. Massa molar do CO NH2, tá certo? Vai ser carbono é igual a 12, oxigênio é igual a 16, vamos botar aqui, cada nitrogênio vale 14, mas cada hidrogênio vale 1 vezes 2, e aí depois isso aqui vezes 2. Fazendo essa conta toda, você vai ter que 60 gramas, tá legal? Então você vai ter que 60 gramas dessa substância é o que a gente vai produzir para cada 16 gramas de metano. E aí eu quero saber o seguinte, né? Eu quero produzir 6 milhões de toneladas. Então 6 milhões, 6 vezes 10 é 6 toneladas. E eu quero saber qual que é a massa de metano que eu vou produzir. Então, x, vou fazer essa continha aqui, vai ser igual. Vamos botar aqui. Vai ser 6 vezes 10 a sexta. Tá? Vou melhorar aqui. 6 vezes 10 a sexta. Tá bom? Vezes 16. Tudo isso dividido por 60. Então, fazendo essa continha, x vai ser igual a 1,6 vezes 10 a sexta tonelada, tá? 10 a sexta toneladas de metano. Tá legal? Metano. Não é a resposta ainda. Por quê? Ele falou que o metano responde apenas 50% em massa do gás natural. Então, olha só, esse 1,6 vezes 10 elevado a 6 tonelada é apenas 50% do gás natural. Do gás natural. Então, eu quero descobrir quanto que vai ser uma quantidade Y que equivale a 100%. Né? Se você simplificar isso aqui, você vai ver que Y vai ser igual ao dobro, né? Fazendo essa continha. Y vai ser igual a 1,6 vezes 10 a sexta vezes 100 dividido por 50. Fazendo essa continha vai dar 3,2 vezes 10 a sexta toneladas de gás natural. Tá bom? Essa aqui que é a resposta que a gente espera ter nessa questão. Tá legal? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa nos comentários se esse vídeo foi legal para você. Não esquece de deixar like no vídeo, deixar algum comentário para eu saber que isso foi importante para você. É a primeira vez que eu estou fazendo material da FUVEST, eu quero muito saber que isso é importante para você, para eu produzir mais conteúdos assim, tá bom? E se você quiser, não esquece de me seguir nas redes sociais para ficar por dentro de mais conteúdos que eu estou fazendo para você estudar, tá bom? Nos vemos em breve, até logo e bons estudos!